Olá, estudante, seja muito bem-vindo. Para você que aí está nos preparativos para o Enem, hoje trago mais uma aula de atualidade. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje nós vamos trabalhar a semana 8 desse nosso terceiro bimestre e falar um pouco de blocos econômicos, né? Acredito que você já deve ter falado de algum ou de alguns blocos econômicos, mas hoje aqui eu vou trazer para vocês, de uma forma geral, como funciona um bloco econômico. Hoje eu não vou especificar, detalhar cada bloco econômico, porque são vários tipos de blocos econômicos. Mas hoje eu vou pegar de uma forma geral, como é que funciona, como é que se organizam, por que existem blocos econômicos, qual a finalidade desses blocos econômicos, ok? Então hoje eu vou trazer aí algumas informações importantes, tá? Porque isso é temática de Enem, já caiu, né, em provas anteriores, então é importante ficar atento, ainda mais agora, na atual conjuntura que nós vivemos de disputas e guerras econômicas, né, entre alguns países e blocos econômicos. Então, nada mais importante que estar atento e ter o conhecimento, né, e estar aí atualizado em relação a isso. Perfeito? Bom, então para a aula de hoje, o que nós vamos trazer hoje de importante sobre essa questão dos blocos econômicos, né? Porque nós já falamos um pouco de globalização. Né, deu uma pequena introdução, o que seria uma globalização, né, sobre a questão da globalização econômica. Então, a gente vai um pouquinho aprofundar mais, porque vai ficar um pouco mais detalhado o que significa essa questão dessa formação desses blocos. Olha lá, compreender o papel dos blocos econômicos no mundo atual, além de conhecer os principais blocos e as diferenças entre eles. Então, a gente vai conhecer um pouco o que diferencia um bloco do outro, porque nós vamos ter etapas, né, de integração econômica entre os países para a formação de um bloco, ok? E claro, tem blocos econômicos, posso dizer, que estão mais avançados do que outros são mais recentes, outros tiveram algumas mudanças em relação à questão entre as flexibilidades, taxação da taxação de alfandegária, impostos, entre outras coisas, né? Então, alguns blocos já fizeram algumas reformulações e outros já estão mais avançados, perfeito? Olha só. Mas primeira pergunta, né, a gente já fica aí, o que seria um bloco econômico? Aqui eu coloquei aqui duas bandeiras, acredito que você já deve ter visto uma dessas bandeiras que representam o bloco econômico, principalmente essa aqui de azul, né, a chamada União Europeia, muito famosa, né, esse bloco, um bloco também de inúmeros conflitos, situações, principalmente no período da crise migratória, a Inglaterra saindo do bloco, ou seja, é um bloco aí importantíssimo para a região do continente europeu, né? E ali do outro é o chamado antigo NAFTA, né? Que seria o bloco dos 3 países da América do Norte ali, tá ok? Mas o que são blocos econômicos, né? Bloco econômico é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros. Olha só, quando a gente fala do processo de globalização, né, especificamente globalização econômica, a gente fala de polos de poder. A gente sabe que tem alguns países que se destacam mais que outros, né? São os países mais ricos, desenvolvidos, né? Aqueles países que têm lideranças mundiais em relação à sua economia e o comércio. Porém, existem outros países, como o Brasil, no caso, países emergentes, países subdesenvolvidos, que, principalmente os países mais pobres, têm pouca competitividade, né? Essa questão de competir, né? Então, no caso, o que acontece? Esses blocos vão vir para agregar esses novos países a competir com o mercado internacional. Ou seja, esses blocos, né, no caso, vai agregar alguns países mais pobres aí para também colaborar e também conseguir competir. Então, por isso, essa importância dessa formação desses blocos. E, claro, vão ter esses aí, os principais países que vão liderar esses blocos, né, os chamados países mais ricos, desenvolvidos, né, os países aí que têm a questão de poder, né, os chamados países de grande poder econômico aí nós temos hoje de grandes lideranças, né? Bom, aqui eu listei alguns principais, são vários, a gente sabe disso, mas aqui eu citei alguns principais aí por região, por continente, né? No caso, nós temos o Mercosul, no qual o Brasil pertence, aqui na região da América do Sul. Nós temos a União Europeia, né, do continente europeu. A USMCA, né, que é o antigo NAFTA, houve uma reformulação desse bloco, né, do NAFTA, na época do governo do Donald Trump, né, e do
né, do governo dos Estados Unidos, então houve uma reformulação, então ele mudou de nome, tá? Mas é o antigo NAFTA, perfeito? A APEC, né, que ali faz a união entre o continente, né, entre a Ásia e alguns países aí da região do Pacífico. A Comunidade Andina, né, que também é aqui na região da América do Sul, perfeito? A ASEAN, né, que já parte lá mais para o Sudeste Asiático, ok? A SADC, né, que é a Comunidade para o Desenvolvimento, aí no caso para a África Austral, né, que seria aí do continente africano. Então aqui eu listei alguns países, né, alguns blocos econômicos, né, em respectivas regiões e continentes, ok? E lá, olha só, a tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas sua prática teve início após o final da Segunda Guerra Mundial, né, no período de 39 a 45. Então, quando a gente fala lá do período de Guerra Fria, a gente lembra especificamente de dois grandes polos de poder, não é verdade? Falamos muito da União Soviética e dos Estados Unidos, né? São aqueles dois países que saíram fortalecidos pós a Segunda Guerra Mundial. Então, eles se tornaram ali os grandes polos de poder. E, claro, a competitividade muito grande entre eles, ou seja, para quem de fato quer dominar o mundo. Como a gente vê hoje, você tem uma né, esses países que competem hoje com o mercado internacional, você tem Estados Unidos, você tem China, você tem a Rússia, você tem aí a União Europeia, Inglaterra, você tem inúmeros países que fazem essa competição entre eles em relação ao domínio do mundo, né? E lá na época a gente tinha também essa Guerra Fria, né? Ou seja, esse período pós-Segunda Guerra Mundial, quando você tem esses dois grandes polos de poder para o controle e domínio aí do mundo, né? Um defendendo o seu lado capitalista e o outro defendendo o seu lado mais socialista, né? A sua ideologia, o seu bloco socialista, perfeito? E o conceito de bloco econômico está ligado à integração comercial, regional e econômica global. Então, quando a gente fala justamente desses blocos econômicos, além deles terem forças regionais, né, naquela determinada região, por exemplo, o Mercosul aqui, você tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, você tem os países que formam esse bloco, então você tem uma grande força regional. Porém, esse bloco regional, ele vai comunicar com outros blocos, né? Então você vai ter aí uma integração também global, não apenas só regional. Porque esses blocos, eles não vão ficar somente isolados, né? Eles também vão comunicar com outros blocos econômicos, justamente para fazer essas chamadas trocas comerciais, ok? E além de integrar regionalmente os países, né, a formação de acordos econômicos potencializa o comércio com o mercado externo, através de tarifas comuns e estratégias de mercado, visando atenuar os efeitos da concorrência e dinamizar as trocas comerciais. Então, o bloco econômico ele vai dar essa força para justamente fazer essa comunicação com o mercado internacional, né, o mercado externo, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país extremamente agroexportador. Então, essa força que o Brasil tem em relação à agricultura e à pecuária, né, ele vai fazer essa coisa forte regional dentro né, questão do país e do Mercosul, e ao mesmo tempo vai fazer essa integração, essa forma de fazer acordos de tarifas para vender seus produtos para outro mercado, né, para outro bloco econômico, para outro país. Por isso essa grande importância do bloco econômico nesse sentido, né, para ganhar força para competir com o mercado externo, ok? Aqui tem um mapa básico, né, colocando aí a localização dos principais e grandes blocos econômicos, né? Então você tem aí, olha, na América você já tem aí vários blocos econômicos. Na África, né, ainda justamente pela questão do desenvolvimento, né, mais subdesenvolvido em relação aos outros países do continente africano, então ainda você não tem grande formação de grandes blocos econômicos. Europa, a Ásia, né? A Ásia se destaca muito justamente por essa crescente econômica liderada principalmente pela China. Ali na região você tem ali os chamados conhecidos tigres asiáticos, né? Que junta ali também o Japão e vários outros países com grande força econômica. E claro, a América, né? O nosso continente aqui também, ganhando forças para competir aí com o mercado internacional. E claro, né, esses blocos eles vão conversar com outros blocos, justamente para poder amenizar a questão de tarifa, as questões de impostos, venda, entre outras situações aí e acordos entre esses blocos aí, tá?
Olha só, o primeiro acordo internacional, né, entre os países a se constituir no mundo foi o chamado Benelux aí, né, que seria seriamente para a formação posterior da União Europeia, tá? Então aí, essa palavra Benelux aí significa os 3 países aí que começaram a primeiras questão de tarifas, né, aduaneiras aí entre a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então é o pontapé inicial aí para a formação do primeiro bloco econômico e consequentemente aí vem a União Europeia com essa grande força desse bloco na região ali no continente, ok? Bom, aí agora nós chegamos no ponto importante sobre isso. Falar um pouco dessa integração dos blocos econômicos, ou seja, o processo de formação de um bloco, né? Como é que se forma um bloco econômico? Quais são os países que vão integrar esse bloco? Quais são os acordos que vão ser feitos entre esses países para a formação desse bloco? Então, por isso que aqui é importante falar dessas etapas. Como eu falei lá no início, você vai ter blocos que vão ter etapas ainda na primeira ou na segunda etapa ainda do processo de formação, como você já vai ter blocos econômicos com bastante avançado, já está bem lá nas últimas etapas do processo, já está bem mais consolidado. No caso, podemos destacar a União Europeia. Né? Esse grande bloco econômico do continente europeu, ele está muito avançado, está vamos dizer assim, uma das etapas mais avançadas em relação aos outros blocos, né? Justamente porque hoje o bloco econômico europeu, né, a União Europeia, ela tem grandes decisões apenas não só monetária, mas questões políticas também, ela já tem essas reuniões com os países membros, ok? Então você vai ter blocos aí, quando você aprofundar sobre o assunto, estudar alguns blocos econômicos, conhecer sobre blocos econômicos, você vai ver aí as etapas em que esses blocos vão estar inseridos. O primeiro, que é a zona de preferências tarifárias, né, que é o passo inicial aí de integração entre os países, quando esses adotam apenas algumas tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos, tornando-os mais baratos em relação a países não participantes do bloco. Olha só, então esse é o primeiro processo, né? Esse é o primeiro acordo de integração. Então você já junta ali alguns países e as tarifas entre eles é mais barato, mais em conta, se você comparar com outros países e com outros blocos. Então esse aqui é o primeiro processo, né? Ali já começa a abolir algum imposto, a abolir alguma tarifa, ou a compra é mais barata, mais em conta se você importar. Então você já começa a ter ali os primeiros acordos entre esses países membros para poder fortalecer esse bloco. A segunda parte da integração são as zonas de livre comércio, que reduz ou pode eliminar as tarifas alfandegárias entre os países membros, né? Por exemplo, aqui no Mercosul, né? Você já tem aí essa questão, né, das zonas de livre comércio, porque muitas vezes tem tarifas que são zero entre os membros que participam do Mercosul ou tarifas muito mais baixas, né? Então, ou seja, você está nessa parte aí, dessa integração de zona de livre comércio entre os países de um bloco. A terceira, que é chamada União Aduaneira, né, que além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Então já começa a ter acordos entre os blocos econômicos. Recentemente, já mesmo aí nesses períodos aí de guerra comercial, você já teve aí algumas relações, né, de um bloco com o outro, né, justamente para fazer esses acordos, reduções de tarifas, preços, né, de importação, exportação. Muitas vezes não entram em acordos, né, justamente por causa disso, porque talvez não seja vantajoso para aquele bloco, não seja vantajoso para ambos os blocos. Então pode ter aí seus conflitos em relação a esses acordos, mas acontece. Então seria chamada União Aduaneira, ou seja, já começa a ter os acordos entre os blocos de fora, que você já tem lá no princípio, né? As zonas de livre comércio dentro do próprio bloco, e aqui na aduaneira você já tem, né, você vai abrir esse bloco para outros blocos, né? Você já vai ter essa participação daquele bloco em conversa, em acordo com outro bloco. O quarto, que aí é o mercado comum, né, que permite ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco.
Reparem para você ver, por exemplo, em alguns blocos econômicos, que não há uma exigência, por exemplo, de uma pessoa migrar de um bloco para outro, né, de uma forma livre. Ou seja, diferentemente, lembra lá do antigo NAFTA, né? Ou seja, você não tem uma migração livre de pessoas dentro do bloco. Então, por exemplo, lá no NAFTA, as pessoas não têm esse livre acesso de circulação das pessoas que vão do México para os Estados Unidos. Ou seja, não há esse tipo de circulação, perfeito? É mais a circulação de capitais, né? No caso de serviços, mais de pessoas, não, é bem restrito. Diferentemente aqui no Mercosul, onde você tem essa livre circulação entre os países membros, né? Então você consegue circular sem exigências de algo além para poder que possa impedir você de ir um país para outro dentro do bloco, ok? E aqui nós temos a quinta integração, né, que é a União Política e Monetária, no qual a União Europeia já está nessa fase. O que significa isso? A evolução do mercado comum. Os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Já viram falar lá do chamado euro, né, a moeda que circula dentro do bloco, né? Unificação das relações internacionais, de defesa, de segurança interna, claro. Muitas vezes esses países membros dentro da União Europeia se reúnem por causa das questões do terrorismo, né? Sempre atentos a essas questões, ainda mais no momento, na conjuntura aí de algumas mudanças que estão ocorrendo aí, tá? E, claro, de segurança externa, talvez aí para a questão de possíveis guerras. Então, ou seja, a União Europeia ela já está bem consolidada. Ela está bem à frente em relação aos outros blocos porque está mais consolidada. Ela não mexe hoje apenas com serviços e capitais. Hoje ela está muito mais além disso, né? Então ela já tem aí essas questões das relações internacionais, né? Ou seja, essas reuniões para poder, né, tentar combater ao máximo essas questões da segurança, né? No caso do terrorismo, essas relações externas aí com os outros países, ok? Bom, aqui tem as questões das vantagens e desvantagens de você se ter um bloco, ok? Olha só, pode ser vantajoso, né? Ou seja, no caso aqui, mas claro, você tem, né, as desvantagens, principalmente quando você fala de países mais pobres, subdesenvolvidos, no caso aqui, seriam, né? Ou seja, ali você tem o controle do mercado nas mãos mais dos países desenvolvidos, nesse caso, ou seja, esses polos de poder, esses países mais ricos, eles vão ter aí o domínio em relação a isso, tá? Mas também você vai ter um intenso fluxo de pessoas, incentivo ao mercado consumidor, tá? Mas, quer dizer, você tem os prós e os contras em relação aí à formação do bloco econômico. Bom, assunto é longo, muita coisa, mas vamos para as nossas considerações finais, né? Olha lá. O surgimento dos blocos econômicos no capitalismo moderno colocou os países no sistema de concorrência global, né? Assim sendo, cada país integrante consegue participar da economia global em cada continente, cada região do mundo. Há associações nesse formato, como eu coloquei para vocês aquele mapa, né? Aquele mapa do globo com a localização de vários blocos econômicos ali, né? Além disso, os blocos econômicos também possuem a função de aumentar a relação econômica, né? Justamente à medida que vai desenvolvendo o processo de globalização, né? Através daí de impostos, moedas, decisões governamentais e assim sucessivamente, né? E as relações entre os países membros funcionam de acordo com os estágios de crescimento em que se encontram, ok? Bom, então para você estudante, né, nesses preparativos aí para o Enem, seria bom, deixa aí a sugestão, uma dica para você ler sobre esses blocos econômicos específicos de cada um, Mercosul, o antigo NAFTA, né? Falar da União Europeia, você conhecer um pouco e se aprofundar mais em relação ao assunto, ok? Então, agradeço mais uma vez a sua participação e nos vemos na próxima aula.